Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui sobre o roteiro de aula prática de hidrologia e manejo de bacias hidrográficas, beleza? Então, esse é um trabalho aqui que ele é semi-prático e semi-laboratório da UGTEC, beleza? Então, nossa primeira etapa aqui, vamos determinar a velocidade média do escoamento de água utilizando o método do flutuador, calcular a área média da seção transversal de um rio ou canal, obter a vazão média e compreender a importância das medições das vazões, beleza? Então a primeira etapa, né, é um experimento prático, onde você vai ter que ir atrás de um curso d'água próximo da sua região, ok? E para dimensionar isso, né, temos aqui a fórmula da vazão, né, onde a vazão é o volume sobre o tempo, e também temos que a medição do campo, né, é comum a gente utilizar a relação entre velocidade e a área também, né? Então, quando nós temos a vazão, né, significa que é uma área e uma velocidade, beleza? Então, se nós temos uma velocidade e uma área, temos uma vazão, beleza? Então, para utilizar o método do flutuador, é uma técnica bem simples, onde a gente vai utilizar, né, essa fórmula aqui, V igual a L sobre T, onde L é a distância entre dois pontos do rio e T é o tempo medido para o flutuador percorrer essa distância. Então, basicamente, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Isso, aqui perfeito. Então, o que a gente vai precisar fazer, né? Vamos precisar calcular uma distância, né? Digamos, aqui de 11 metros, de um ponto X a um ponto Y, colocar um flutuador, né? Uma buchinha, algo, um isopor, né? Algo que flutue. E a gente vai calcular o tempo que ele demora de chegar de um lugar para o outro, beleza? Baseado nisso, a gente vai fazer o cálculo, né? Da velocidade média superficial, beleza? Então aqui temos a medição, né? Então a gente vai jogar esse isopor, né? Esse flutuante 10 vezes e realizar todos os cálculos dele, né? Então, tipo, ó, o primeiro tempo foi de 42, aqui de 41, 36, 40. É a distância mesmo, né? Sempre em todo ponto. Então é de 11 metros, né? E baseado no tempo e nessa distância aqui a gente vai conseguir, né? Calcular a velocidade. Então a velocidade é a distância por tempo, beleza? Então a gente vai calcular essa velocidade aqui, realizar uma correção, né, de 0,8, ok? E aqui temos também, né, a profundidade do nosso rio. Então o rio ele tem vários desníveis, né? Ele não é reto certinho, ele não é que nem uma piscina, né, que tem um fundo reto. Então a gente vai ter que calcular ali mais ou menos, né, a nossa profundidade média em cada ponto, beleza? Então, para isso, temos a largura de profundidades medidas para o cálculo das áreas de seções de x e y, beleza? Então, vai ser mais ou menos dessa forma, ok? Então, para você calcular, né, a área a área da seção transversal desse rio, seria a largura desse rio multiplicado, né, pela profundidade, que a gente vai ter a área, né, dessa seção, ok? Baseado nisso, a gente vai pegar, né, a área da seção de várias partes, né, do rio, para a gente ter uma área média, né, de qual que é a área, né, desse rio total ali. Baseado, né, nessa área média, a gente consegue descobrir a vazão, onde a gente vai pegar a área média, né, do rio, que tem todos esses desníveis aí, multiplicado pela velocidade corrigida, beleza? Então, a área mais a velocidade, nós temos a vazão do rio, ok? Então, dessa forma a gente vai conseguir precisamente, né, com uma boa precisão, encontrar a vazão desse rio. Depois disso, nós vamos realizar, né, a resposta dessas seguintes perguntas, né? Qual foi a velocidade média superficial? Qual foi a velocidade corrigida? Calcule a profundidade média do rio, determine as áreas transversais, qual foi a área transversal média do trecho, qual foi a vazão média estimada por um manancial, e entre aspas, beleza? Aqui tem um checklist que recomendo que vocês dêem uma analisada aqui nele também. E agora vamos para o nosso roteiro aqui na parte 2 desse roteiro, beleza? Então, nesse objetivo aqui, nessa etapa 2, temos que compreender o que é uma curva-chave, utilizar a equação, determinar a vazão máxima permitida e aplicar corretamente uma equação do tipo potência, beleza? Então, essa etapa aqui é uma etapa que você vai fazer no Excel, onde temos aqui uma série histórica de vazões, onde ele deu essa curva-chave, né? Então, ele jogou no Excel, o Excel retornou esse gráfico aqui,
onde apareceu, né, esse r quadrado e essa fórmula aqui, beleza? Então, essa curva é representada por essa fórmula, y igual a 9,2893 x quadrado, x, né, ao quadrado de 2,3067, beleza? Então, essa aqui é a nossa fórmula aqui de vazão. E baseado, né, que o tabuleiro da ponte se encontra a uma altura crítica de 7 metros, onde a cota limite é 7 metros, a gente vai ter que identificar, né, baseado nessa curva aqui, né, os limites, né, da vazão máxima associada a esse nível. Então, você vai substituir aquele valor, tá bom? O valor de x, e você vai encontrar, né, a vazão desse rio. Então, depois disso, você vai responder o relatório, ok? E atentar a esse checklist. Então, você vai pegar essa fórmula aqui, né? Substituir os valores necessários. Aqui, ó, essa fórmula, né? Que seria mesmo daqui de cima. Substituir os valores necessários e explicar passo a passo, né? Por que que se deu, né? Dessa fórmula e por que que o resultado deu aquilo, tá bom? Então, é bem tranquilo essa parte. Agora aqui na nossa etapa 3, onde a gente tem como objetivo o cálculo da vazão de projeto pelo método racional, ok? Então, nessa atividade prática, a gente vai determinar a vazão máxima do projeto, gerado por um evento extremo de chuva em uma bacia hidrográfica urbana. Então, aqui temos uma fórmula, ok? Temos aqui a nossa bacia hidrográfica, ok? Onde temos a área dela, né, que é de 3,63 km ao quadrado, né? Temos o coeficiente de flúvio e o evento extremo, né? Então, considerado um tempo de recorrência aqui de 50 anos. Então, temos todos os parâmetros aqui, né? Essa fórmula. E por meio do método racional, né? Temos mais uma fórmula aqui em cima. A gente vai identificar, né? As nossas respostas, tá bom? Então, depois disso, né? Da gente identificar, né? As nossas respostas, temos algumas perguntas, né? Qual foi o tempo de concentração do TC? Qual foi a intensidade máxima da precipitação? Qual foi a vazão do projeto Q? E explicar o porquê de usar o método racional e por que ele é recomendável para bacias pequenas, tá bom? Então, eu recomendo que vocês façam todos esses cálculos aqui passo a passo, né, detalhadamente, explicando o porquê de cada etapa, beleza? E agora aqui temos essa próxima etapa do roteiro, onde a gente vai ter que compreender o que é um fluviograma e sua aplicação na hidrologia. Também devemos identificar, né, as vazões mínima, máxima e média do manancial, a partir de uma série histórica, aplicar o conceito de vazão e permanência aqui 95 para avaliação da estiagem, calcular a disponibilidade hídrica outorgável de um curso d'água. Então, para essa atividade, a gente vai precisar basicamente do Office e do Word, né? Onde temos aqui uma demanda de 5 litros por segundo, temos aqui a série histórica, ok? E nosso gráfico aqui também, o fluviograma. Então, baseado nesse gráfico aqui, nós devemos identificar, né, os pontos necessários e responder as seguintes questões. Qual foi a vazão máxima, a mínima, a média e considerando, né, um Q95 de 7 litros por segundo, qual que é a disponibilidade hídrica outorgável, onde o QDISP é de 0,5 multiplicado por Q95. Depois disso, a gente vai ter que comparar o valor em contrato com a demanda do distrito, que é de 5 litros por segundo, e responder se o Ribeirão é capaz de atender a demanda. Então, como anteriormente, né, pegue todos esses valores aqui, coloque num relatório, faça todos os cálculos necessários e depois é só entregar lá no seu portal. Beleza? Caso você sinta dúvida, não consiga fazer de jeito nenhum, você pode entrar em contato comigo que eu fico à disposição aqui para te ajudar. Beleza? Valeu, muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau, tchau.